Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Deus abençoe sua vida, abençoe sua missão. Vamos para mais uma meditação da palavra. Hoje queremos mostrar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Vamos ler o que nos mostra na leitura do dia de hoje. O povo permanecia lá olhando e até os chefes zombavam, dizendo: a outro ele salvou, salve a si mesmo. De fato, o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se e ofereciam vinagre e dizia: se é rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não é Cristo? Salve a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu: ninguém teme a Deus, porque sofre a mesma pena. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando tiver o teu reinado. Ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarei comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, amados e amadas, querido povo de Deus, veja que fala sobre Cristo Rei. De fato, Cristo é o nosso Rei. Veja que fala, como assim Cristo é Rei? Porque Deus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho e não respeitaram ele. Como que fala que Jesus é rei, que aqui na terra ele foi respeitado? Porque Deus, ele tem uma missão, mas a missão dele é o quê? Pregar a verdade. Porque o rei dele não é desse mundo. O rei de Deus não é desse mundo. Porque aqui fala, e havia um letreiro, e isso o rei dos judeus. Vê que o letreiro está em cima da cruz, indicando que ele é do alto. Ele é do alto. Quem fosse baixo, ele era o chefe do mundo mesmo, desse mundo que nós vivemos. Mas Deus não é rei desse mundo, mas sim do alto. Ele que comanda de tudo lá de cima. Ele é o nosso chefe, como diz, né? Ele é o nosso chefe. Porque Deus fala, aqui nesse mundo haverá ter aflições e tudo é passageiro aqui nesse mundo. Veja que, se você for abrir a sua Bíblia, em João capítulo 18, versículo 35, fala o seguinte, veja bem, Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu rei fosse desse mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Veja bem, veja que o reinado de Deus, o reino de Deus não é desse mundo. Porque se fosse desse mundo, os soldados iam fazer tudo para não prender Jesus. Mas o reino de Deus não é desse mundo, não. A gente precisa procurar o reino de Deus. Precisamos buscar mais o reino de Deus para a nossa vida. Não as coisas desse mundo. Tudo que é passageiro, tudo que nos leva a pecar, leva ao prazer que não agrada a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela fala ainda: mas meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que dá da verdade escuta a minha voz. Veja,
Aí termina no versículo 38. Veja bem. E por que no começo eu falei de bater de Jesus, humilhar de Jesus? Poderia me responder, porque ele não é rei? Por que fizeram isso com ele, humilharam ele aqui da terra? Porque eles não creram na verdade. Não creram na verdade que o rei de Deus não é desse mundo. O rei de Deus é do alto, não é desse mundo. Como falou aqui, né? Aqui fala, se for desse mundo, nós guarda ia batalhar para ele não ser preso. Arrepender é buscar as coisas de Deus, minha gente. Buscar as coisas do alto, não as coisas desse mundo. A gente precisa buscar as coisas desse. A gente precisa buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus para nossa vida. Não as coisas desse mundo, onde não leva a pecar. E Cristo, hoje dedicado, Cristo Rei, Ele é o Rei do Universo. Ele é o Rei da gente, Ele é nosso chefe. Ele quer que a gente busque o reino dele, igual esse bandido que se converteu, que creu na verdade. Ele buscou o reino de Deus, ele buscou o reino, que é Jesus. Aí posso no dia de hoje buscar mais o reino de Deus, buscar a verdade, buscar o reino que é Cristo, as coisas do alto, não as coisas desse mundo, onde ele vai pecar, onde leva o prazer, onde as coisas desse mundo é tudo passageiro. Aí não podemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, que é lá no nosso campo, não é aqui nessa terra. Assim, que a gente possa buscar mais o reino de Deus e nas coisas desse mundo. Amém? Obrigado por ter ouvido esse vídeo, ter escutado. Forte abraço, fica com Deus e a Virgem Maria possa interceder por você e por de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém?